Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Se tiver alguma coisa que não esteja boa, por favor, mostrar pra gente aí. Tivemos alguns transtornos aqui para conseguir fazer essa live, mas tudo bem. Deu um ok pra gente aí? Beleza. É um dia especial, né? Hoje foi um dia muito especial pra gente. Vendo alguns irmãos que há alguns dias a gente tem estado afastado aí, né? Por esse problema aí desse vírus. Mas estamos aí, em nome do Senhor Jesus, como igreja, nos reunindo para trazer uma mensagem de fé para a igreja. E eu creio que nessa noite, como Deus tem falado através de vários irmãos, também a palavra de Deus, que é verdade, que é única, que é profunda, que mexe com a nossa estrutura, nessa noite também vai falar ao seu coração. Fique atento que Deus vai falar com você. Eu gostaria de estar orando primeiro e agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra santa e bendita do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Onde você está? Onde você está aí na sua casa? Curva agora a sua cabeça, vamos falar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero nessa hora agradecer ao Senhor, Pai, por esta oportunidade de estar trazendo, Pai, a Tua bendita palavra. A palavra que tem um poder transformador, Pai. A Tua palavra é incomparável, a Tua palavra, ela mexe com tudo, com as nossas estruturas, ó Pai. Deus, eu não sei como as pessoas que estão ao alcance, ó Pai, da minha voz, dessa live, o que estão passando nesse momento. Mas peço ao Senhor que enquanto a palavra for ministrada, meu Deus, o Senhor pode estar curando, libertando, restaurando, avivando, Pai, trazendo esperança, trazendo paz. Ó Deus, é a oração que eu te faço no nome de Jesus, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Nós agradecemos ao Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor também pela vida do nosso apóstolo. Toma a vida do pastor Nilson em Tuas mãos. Toma a vida da pastora Jane. Toma a vida da sua família, Pai, nessa noite. Que, ó Deus, cremos que em breve estaremos juntos para aqui, naquele lugar, podemos estar glorificando o Teu nome, Senhor Deus. É a oração que eu te faço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Veja bem, hoje eu gostaria de estar trazendo uma mensagem da palavra de Deus, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 11, e depois eu quero ler também Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Vamos abrir primeiro em Lucas, e eu creio que Deus, assim como Deus falou no meu coração, Deus também vai ministrar muito forte ao seu coração nessa noite. Lucas capítulo 2, diz assim, vamos ler no versículo 10. O anjo, porém, lhe disse, não temas, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo. Agora nós vamos lá em Colossenses 2,14, onde o apóstolo Paulo, também falando à igreja de Colossos, ele diz assim, no capítulo 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Meu irmão, esse dia Deus tem ministrado muito ao meu coração a respeito de tantas coisas que nós temos visto aí na TV. E observamos que o mundo está em busca de um Salvador. É interessante que nesses dias nós estamos vendo aí pessoas fazendo homenagem a enfermeiros, a médicos, a bombeiros. E essas pessoas que são homenageadas, elas tiveram
a oportunidade de talvez ajudar uma pessoa a se salvar no momento da dor, né? Como foi há pouco tempo em Brumadinho também, um bombeiro, uma imagem de um bombeiro salvando uma moça que estava presa naquele lamaçal ali. E ele foi homenageado também. Ou seja, essas pessoas são gratas àqueles que ajudaram a eles. Aqueles que eram anônimos e por algum momento eles ficaram no auge. Ou seja, essas pessoas tiveram uma intervenção de uma pessoa que a salvou. Eu quero trazer nessa noite a respeito do Salvador, porque esse texto que nós lemos, as pessoas poderiam até pensar, mas é um texto para Natal e não para Páscoa, né? Porque o texto diz que naquele dia nasceu um Salvador. Por isso que eu estou dizendo aqui que o mundo está em busca de um Salvador. O mundo está em busca de um homem, está em busca de uma equipe médica, de cientistas, de pesquisadores que possam trazer a resposta, ou seja, a vacina para essa doença, o coronavírus, ou Covid-19. Então, eu quero trazer nesse texto algumas verdades. E a verdade é que todos nós precisamos de um Salvador. Eu não estou falando aqui de um Salvador que se trata de um Salvador desse que salvou uma pessoa da morte, de uma doença, mas eu estou falando de um Salvador. O mundo está em busca de um Salvador, mas nós precisamos de um Salvador completo. Um Salvador não somente que salva o homem da sua vida, de uma enfermidade, de um momento de dor, mas de um Salvador que ele olha o homem por completo, corpo, alma e espírito. É esse Salvador que nós precisamos. Mas para que nós possamos entender essa necessidade, reconhecer a necessidade, nós precisamos também entender que nós somos pecadores e entender que o pecado, ele causa morte. A Bíblia, ela fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todas as pessoas estão dentro do pecado. E esse pecado é uma herança espiritual que a pessoa recebe desde o seu nascimento. E durante toda a sua vida, ele precisa, dia após dia, observar os seus atos do pecado que desagrada a Deus. E esses atos do pecado que nós estamos vendo em mundo afora, são esses atos que nós chamamos de pecado. Ou seja, o pecado é alguém errar o alvo. Então, toda vez que nós atingimos a maneira diferente da que Deus projetou para nós, nós estamos pecando. A Bíblia fala em Romanos 6, 26, que existe uma consequência do pecado, e a consequência do pecado é a morte. E não somente, queridos, é a morte física, onde nós estamos encontrando alguns salvadores por aí sim, amém. Mas aqui esse texto fala que nasceu um Salvador que olha o homem na sua plenitude. É um Salvador que ele olha não somente o homem matéria, mas ele olha o homem eterno, o homem espiritual. Então o texto é claro em nos dizer que a morte física, ela tem, assim, nós temos visto todos os dias, mas nós precisamos observar a morte espiritual, a morte eterna. Meu irmão, minha irmã, meu querido, meu amigo, deixa eu falar para você, o seu corpo um dia vai voltar para o pó, quando você morrer. Mas eu quero dizer que Deus deu um espírito eterno para mim e para você. Nós estamos passando agora pela Páscoa.
E muitas vezes as pessoas não estão ainda compreendendo, nesses dias, o que significa Páscoa. Páscoa é salvação. Páscoa é Deus enviando o Salvador. Páscoa é Deus enviando um libertador. Isso é Páscoa. Ou seja, nós temos um Espírito eterno, conforme o livro de Eclesiastes 12, 7 fala. E se nós não resolvermos esse problema do pecado, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar uma eternidade separada de Deus. E muitas vezes nós sabemos que isso é difícil as pessoas entenderem. E muitas vezes nós ficamos alimentando certas coisas que têm que ser falado. O tempo é agora. O tempo nós temos que falar do Evangelho, do Salvador, do Senhor Jesus vindo para salvar o homem, não dando bombom, não dando canjica, não comendo peixe, mas dando significado à cruz, dando significado ao sacrifício, dando sentido à verdade da Páscoa. É que todos nós somos desesperadamente necessitados de um Salvador. Infelizmente, muita gente não enxerga isso, não enxerga esse problema. Às vezes a pessoa está envolvida com tantos outros problemas que acha que o pecado não é algo que ela tenha que se preocupar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você, eu, nós precisamos resolver o problema do pecado. Saber que, assim como esse vírus está aí matando multidões de pessoas, o pecado também. A Bíblia diz que o homem pecou e a consequência do pecado foi a morte. Se você abrir a tua Bíblia, que está aí, você está vendo agora, lá no livro de Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele fala assim, portanto, versículo 5, 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós estamos tentando hoje colocar uma máscara, nós estamos tentando passar um álcool gel, nós estamos tentando limpar nossas casas com água sanitária, procurando de todas as formas nos livrar da morte física. Mas não é só isso. Livrar da morte física, temos que fazer sim, vamos buscar, vamos nos proteger. Mas o texto é claro aqui. A Bíblia diz que o único que pode mudar a história é Cristo. É o nosso Salvador. É o meu Senhor, é o teu Senhor. É aquele que nesse dia de Páscoa, ele traz... Deus é tão bom que a Páscoa é falada em todo mundo. E Deus, nessa oportunidade, não pode deixar, e nós como igreja não podemos deixar que a ilusão de um bombom, a ilusão de tantas outras coisas das tradições de vários países venham tirar a verdade. A verdade tem que ser pregada. Nós precisamos. Nós dependemos, nós necessitamos de um libertador, nós necessitamos de um Salvador, e esse Salvador é o Senhor Jesus. Sabe por que nós precisamos de um Salvador? Porque ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Nada que você faça, nada que você possa pagar, você não pode pagar a dívida dos seus pecados. Eu não posso pagar a dívida dos meus pecados. Não são as nossas boas ações, não são as nossas penitências, não é os nossos esforços. É impossível que uma pessoa possa salvar a si mesma. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz o texto que vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, meu irmão, não vem de você, porque isso é dom de Deus. É dom de Deus. Só Ele pode nos salvar. A Bíblia diz que não é por obras, para que ninguém se glorie diante dele.
Então, muita gente está iludida, pensando que porque nunca cometeram nenhum pecado hediondo, que nunca mataram, que nunca roubaram, que nunca adulteraram, e que Deus vai considerar essa pessoa salva. Isso é um engano. Não é assim que acontece. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus santo e justo. E a minha dívida, a sua dívida, seja ela grande ou pequena, ela precisa ser paga. Não é o seu dinheiro. O seu dinheiro de nada adianta. Você pode ter muito dinheiro, mas isso não vai adiantar para você. Você pode ter muito estudo, você pode ser um PhD, você pode ser quem você for na sociedade, mas eu quero dizer para você, você não tem nada, você não possui nada diante de Deus que possa salvar a tua vida, a sua alma, a não ser observar os passos do Senhor Jesus Cristo, onde ele andou por este mundo, onde ele conviveu com pessoas, anunciou o Evangelho, morreu crucificado naquela cruz, e no terceiro dia ele ressuscitou. Isso não pode virar uma historinha, isso não pode ser substituído, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição. Isso não pode virar história. Interessante, meus queridos, é que o diabo nesses dias ele tem feito isso. Ele tem tentado fazer o quê? Criar teorias para que o homem tire essa realidade do pecado. São muitas teorias nos últimos tempos. Então eu quero dizer para você que uma Páscoa sem um cordeiro, sem uma cruz, sem um sacrifício, sem uma morte, sem uma ressurreição, ela não existe. E o nosso adversário, ele está todo o tempo fazendo com que a gente tente viver o humanismo, uma vida sem Deus, uma vida focada somente no homem, uma vida focada somente neste tempo, nesta hora. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, ninguém pode salvar a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele deixou isso bem claro lá em Romanos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim, versículo 12, capítulo 15, versículo 12. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Entenda isso. Se a Páscoa não for pregada uma Páscoa de um Cristo que foi ressurreto, que um Cristo que foi na cruz, que um Cristo que foi enviado para o mundo como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que a nossa fé ela é vã, a nossa pregação é vã, tudo é vã. E ele ainda diz aí no versículo 15, e somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E veja bem, se nós continuarmos falando de bombom, de ovo, de coelho, de tantas outras coisas, nós podemos correr o grande risco de esquecer de quem nós somos, de onde nós viemos. Porque Deus, ele perdoou os nossos pecados na morte do Senhor Jesus Cristo. Então ele disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram pereceram, ou seja, aqueles que depositaram a sua fé, a sua vida, naquilo que foi pregado pelo Senhor Jesus, naquilo que foi pregado pelos apóstolos.
Se nós não atentarmos a isso, nós vamos dizer, bem, todos esses que um dia creram no Senhor foram iludidos. E para fechar, ele diz aqui no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você pode entender? Uma pessoa que não tem uma Páscoa onde tem Cristo, onde não tem um Cordeiro, onde não tem crucificação, onde não tem ressurreição, a Bíblia diz que essa pessoa é uma pessoa infeliz, porque ela se limita somente a este mundo, somente às coisas que acontecem a este mundo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus, na sua maravilhosa graça, Ele entrou em ação. Ele entrou em ação, porque a Bíblia diz que Deus resolveu nos salvar através da cruz, através da Páscoa. Deus, sabendo da nossa impossibilidade, da impossibilidade do homem salvar a si mesmo, o próprio Deus, Ele providenciou alguém para morrer no meu e no seu lugar. Você que está aí assistindo. Você que está aí assistindo agora. É o que nós chamamos de uma morte expiatória. Ou seja, Jesus morreu para que você não precisasse morrer. Sabe o que é isso? É o amor de Deus. Sabe o que é Páscoa? É o amor de Deus. É Deus nos libertando. É Deus nos salvando. Isso é Páscoa. A Páscoa não pode passar despercebida na nossa casa. A Páscoa não pode passar despercebida na nossa família. Por mais que nós estamos hoje separados, porque não estamos podendo cultuar, mas você pode cultuar ao Senhor Jesus aí na sua casa. Lembre-se, hoje eu estava com meu filho. Hoje nós abrimos a revistinha para ele e falamos para ele o amor de Deus pela vida dele. Como que o Senhor Jesus o ama. E eu perguntava para ele, ele falava, filho, quem é Jesus? Ele fala, Jesus é o meu Salvador. Ele precisa lembrar disso. Eu não posso chegar para meu filho e falar que bombom, eu comprei até uma caixa de bombom para ele, mas para lembrar ele que o bombom não tem nada a ver com a Páscoa. É só comércio. Senão nós vamos perder o sentido da Páscoa. E nós corremos o risco, como o apóstolo Paulo falou, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas no coelho, no bombom, ele diz o que? Somos mais infelizes de todos os homens, porque ele ressuscitou, o nosso Cristo está vivo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está vivo. Fala para o seu irmão, Cristo está vivo. Ele está aí na sua casa. Ele está contemplando a sua vida nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, ele está vivo. O tremendo amor de Deus. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor Jesus não morreu na cruz para ser um mártir. Ele não morreu naquela cruz para ficar famoso, mas para nos dar um exemplo de uma pessoa que se deixou obedecer a Deus, que quis fazer com que a vontade de Deus se cumprisse, de salvar a mim. A nossa linguagem de fé deve ser essa. Deus me ama, Deus te ama. Você está me vendo agora, nessa noite? Deus te ama. Não pensa que isso que está acontecendo, Deus perdeu o controle. Não, Ele tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos dEle. Glória a Deus por isso. Jesus, Ele morreu naquela cruz para que fosse cancelada toda dívida contra nós. Jesus morreu na cruz para que a justiça de Deus se fizesse e a minha dívida, a sua dívida fosse cancelada. É o que diz lá em Colossenses capítulo 2, diz assim, a palavra do Senhor em Colossenses 2,
versículo 14, e tendo cancelado o escrito de dívida, que era contrário a nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados, as potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Falar de uma Páscoa sem cruz, não tem como. E o que nós podemos aprender? Além de entender que o pecado é a causa da morte, que ninguém é capaz de salvar a si mesmo, e que o próprio Deus resolveu, através do Senhor Jesus, através da cruz de Jesus, nos salvar. Também nós temos que fazer muitas coisas diante dessa mensagem da Páscoa, a mensagem da cruz. Precisamos ter fé, porque a fé precisa andar junto com o que significa Páscoa. Porque, irmãos, observe que era Páscoa naqueles dias lá de Êxodo 12. E quando foi avisado que eles tinham que colocar ali nas portas o sangue do cordeiro, eles tiveram que obedecer e colocar nas portas o sangue do cordeiro. Então, receber informação e não praticar também é perigoso. E o que nós temos que fazer diante do conhecimento que nós adquirimos? Exercitar. Então, de hoje em diante, toda vez que você olhar para a cruz, toda vez que você ouvir falar de Páscoa, lembre-se que ela lembra o preço que foi pago pela minha e pela sua salvação. Que tipo de atitude você teria com uma pessoa que salvou a sua vida, como nós falamos lá no início, de pessoas que foram homenageadas, médicos, enfermeiros, bombeiros e tantos outros profissionais, porque alguém foi resgatado da morte. Imagina a morte espiritual que estava sobre nós. Deveríamos estar sempre aos pés do Senhor, agradecendo a Ele. Senhor, muito obrigado, porque hoje eu tenho vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda isso. A Páscoa é uma mensagem de vida eterna. A Páscoa é uma mensagem do amor de Deus. A Páscoa é Deus de ano a ano relembrando a você quem você é hoje por causa do sacrifício que Ele realizou ali na cruz do Calvário. Então, meu irmão, minha irmã, certamente você, depois de descobrir que alguém fez um bem a você, você seria eternamente grato a essa pessoa e procuraria várias maneiras de agradar essas pessoas. Jesus falou que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Que você possa estar abrindo seu coração e falando, abrindo sua boca, falando do amor de Deus para outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Para aquelas pessoas que ainda não entendem o sentido da Páscoa. Se você me convidar para comer canjica, eu vou comer, porque eu gosto de canjica, eu como canjica aqui em casa, bombom, e como muito bombom aqui em casa. Mas nada disso se compara com aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você. Corremos o risco de esquecer disso. E eu quero lembrar você nessa noite, não esqueça. Jesus, Ele fez mais do que isso, Ele fez mais do que essas pessoas fizeram. Jesus, Ele não somente nos salvou, mas Ele morreu para nos salvar, morreu em nosso lugar. E diante disso, nós temos que ter algumas atitudes. Então, se a morte do Senhor Jesus for uma realidade em nossa vida, nós precisamos fazer muitas coisas. A primeira coisa eu preciso abandonar toda arrogância e reconhecer que realmente eu sou pecador e que eu estaria perdido se Jesus não me salvasse. Outra coisa que eu preciso fazer é crer que Jesus Cristo fez algo tanto tempo atrás que pode me beneficiar hoje. Aquele dia, aquela Páscoa, aquela crucificação, aquela ressurreição lá atrás,
está nos beneficiando hoje, agora, aonde você está. Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, se você crê que você é pecador e crê que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, você será salvo. Você terá a vida eterna. Você vai morar com Ele no céu. Você vai ter paz no seu coração, porque Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Algo vai acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a sua vida. Eu preciso crer que Jesus Cristo lá atrás morreu por mim. Não é uma questão de lógica, é uma questão de fé. Eu preciso me arrepender dos meus pecados também. Afinal de contas, os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. E além de nos afastar de Deus, ele traz consequências ruins para a nossa vida. Talvez dos muitos problemas que muitas pessoas estão passando, que o mundo tem enfrentado nos dias de hoje, foram causados por atitudes do pecado. Nós estamos vendo aí o mundo se autodestruindo. E é isso? O pecado. Mas eu quero dizer para você, eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Jesus Cristo, Ele sabe de tudo. Ele veio a este mundo para nos salvar. Ele veio a esse mundo para nos resgatar. Então quero dizer para você, uma das nossas atitudes é precisar amar Jesus de todo o nosso coração, ser grato a Ele por toda a sua vida. E decidir viver uma vida governada pelo Espírito Santo, governada por Deus. Fazer uma troca justa. Ele deu a sua vida por mim e eu deixo que Ele governe a minha vida. Mais do que nos salvar, mais do que nos tirar da condenação do pecado, o Senhor Jesus, Ele quer nos dar uma vida abençoada aqui na terra, enquanto você viver. Então, abra mão da direção da sua vida. Só Jesus Cristo pode nos dirigir de maneira segura, de maneira eficaz. Tenha comunhão com a palavra, tenha comunhão com Ele, vivo, porque Ele está vivo. A Bíblia diz que Ele se apresentou vivo. Só o Senhor Jesus pode nos guardar. Muitas pessoas estão com medo da morte. Só Jesus Cristo pode nos livrar da morte. Nele, no Senhor Jesus Cristo, como nós acabamos de ler, nós temos a certeza que um dia nós vamos ressurgir com Ele. Eu quero encerrar aqui essa palavra, essa mensagem, que diz no versículo 54 do capítulo 15 de 1 Coríntios, diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, sede inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo isso que nós estamos fazendo, tudo isso que você está fazendo no Senhor não é vão. Entrega para Ele essa noite. Talvez você esteja afastado ou afastada. Talvez você esteja frio espiritualmente. Lembre, essa Páscoa é a Páscoa da libertação, é a Páscoa da salvação, é a Páscoa da manifestação do amor de Deus, é a Páscoa da manifestação da graça, da bondade de Deus sobre a nossa vida. Não podemos fazer com que a nossa fé se limite somente a esta vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela vida da igreja. Não podemos deixar, irmãos, que a Páscoa passa despercebida. Deus tem uma mensagem de salvação na Páscoa. Deus abençoe a tua vida. Eu não sei aonde você está, como você está, mas eu te convido para ir para um lugar e refletir nisso tudo que Deus está falando para você.
Depois você pode pegar esses textos que nós acabamos aqui de passar. Ele é o teu Salvador. Estamos orando para que Deus levante um homem para trazer a solução para esse caos que está acontecendo mundo afora. Eu nunca vi em tanto tempo pessoas, nunca vi em todo o meu tempo de vida, pessoas se curvando na rua e clamando a Deus, pedindo a Deus solução para este problema. Mas a solução para todos os problemas é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e que está com você nessa noite. Vamos orar? Curva sua cabeça, vamos falar com Deus, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, por Tua palavra. Como a Tua palavra é viva, Pai. Como a Tua palavra, ela nos dá força, ânimo, fé. Como que nós precisamos ouvir a Tua palavra, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não sei como estão as pessoas que estão ao alcance, ó Pai, da minha voz, ó Pai, neste momento dessa live, ó Deus. Mas que o Senhor, ó Deus, possa entrar nos seus corações agora. Essa pessoa está te convidando, meu Pai, para que o Senhor venha morar no seu coração, para mudar a sua história, para que o medo, a angústia, meu Pai, saia. Ó Deus, porque quando nós recebemos ao Senhor, ó Pai, nós temos a certeza de uma salvação eterna, temos a certeza que temos um Deus bom, que temos um Deus que na sua maravilhosa graça enviou o Senhor Jesus para morrer em nosso lugar, para pagar todas as nossas dívidas, perdoar todos os nossos pecados, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, ó Pai, pela vida, meu Pai, da Igreja Batista Getsemane também. Peço pela vida do apóstolo, a vida da pastora, dos seus familiares, Pai, ali, meu Pai, a Isadora, o Isaac, o Gessé, meu Deus, a Isabela. Toma eles em Tuas mãos, toma toda a liderança do Ministério Getsemane em Tuas mãos, toma todos os membros, Pai, da Tua casa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa noite não passe despercebida, meu Pai, que seja uma Páscoa especial, uma Páscoa de um recomeço, de uma retomada, uma Páscoa de um avivamento, Pai. Porque o Senhor, quando deu a vida do Senhor, o Senhor via a Tua igreja lutando, guerreando, meu Pai, diante das aflições, mas a Tua palavra diz que em meio às aflições deste mundo, o Senhor venceu e deu essa vitória para nós como igreja, Pai. Senhor, muito obrigado, que o Senhor continua falando conosco. Eu quero também, nessa oportunidade, já interceder e colocar a vida da minha esposa, a pastora Marilda, em Tuas mãos. Abençoa ela, Pai, que ela possa, Deus, ser usada pelo Senhor nessa noite, que ela possa trazer uma palavra de fé aos nossos corações, como tem sido durante todo esse dia. São muitas palavras abençoadas, Pai. Fala conosco. Meu Deus, é a oração que eu faço a Ti, te agradecendo, Pai, no nome santo e poderoso, glorioso do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo sacrifício da cruz. Obrigado porque o Senhor vive e o Senhor reina para todo e sempre, em nome do Senhor Jesus. Visita cada casa, Pai, visita cada família neste momento com a Tua presença bendita, em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe. Minha irmã, que Deus te abençoe. Que você possa tomar posse dessa palavra. Deus, Ele enviou o Teu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para nos fazer igreja. Deus te abençoe e tenha uma boa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.